Bom dia, graça e paz a todos, meus queridos, minhas queridas, povo de Deus, que gosta, que acompanha as reflexões que vêm sobre a palavra de Deus. É um prazer, uma alegria, um privilégio poder mais uma vez vir à presença dos amados para poder contribuir com o desejo do seu coração de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Hoje nós meditaremos aqui no Salmo 51, nos versículos de 10 a 12, se assim o tempo nos permitir. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz no texto em questão: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito disposto. Aleluia. Olha que oração poderosa do rei Davi diante de Deus, numa situação a qual ele como é que diz, impingido sobre ele mesmo. Davi, depois de haver cometido um pecado, um adultério com Batseba, ele foi confrontado pelo profeta Natan, onde ele inocentemente se julgou através do que ele ouviu da boca do profeta acerca de uma como é que se diz, uma tipologia, uma configuração que o profeta trouxe através de uma história em qual inseria exatamente a pessoa do rei Davi. E ele julgou-se, e quando ele caiu em si, que ele havia cometido um pecado muito grande diante de Deus, porque que ele se sentiu tão abalado, tão inútil, tão pequeno diante de Deus? Porque Davi era um homem que Deus havia declarado que era ele segundo o seu coração. E Davi carregava isto como um escudo, como como é que se diz, um socorro na sua vida, em Deus tê-lo em grande consideração. E aí ele vai e comete este ato abominável diante de Deus, mas Deus, na sua grande misericórdia, quando enviou o profeta para adverti-lo, mas também já mandou com ele a provisão de salvação, de perdão, para que ele não se atormentasse tanto, porque Deus sabia que ele retornaria para Deus. Davi tinha essa grande virtude de não fugir da presença de Deus, de não fugir dos seus erros, mas ele enfrentava os seus erros de frente diante de Deus. Ele assumia os seus erros. Isso era um motivo porque Deus amava tanto a Davi. Ele não deixava Davi, como se diz, era só. Ele não deixava Davi sofrer as consequências sem trazer um consolo para ele. E este foi o momento em que Davi, depois de ter sido confrontado pelo profeta, ele caiu em si. E o texto diz que o Davi orou para que Deus não tirasse o seu espírito dele. Ora, o Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa é o maior privilégio, é o maior bem que pode existir. Se não fosse o Espírito Santo. O Salmo 51 nasce do momento mais quebrantado da vida de Davi, após seu pecado com Batseba, conforme 2 Samuel 11:12. Ele não tenta se justificar, culpar a ninguém ou minimizar o erro. Olha que coisa.
Olha que coisa. Aleluia. Davi entende algo profundo. O maior prejuízo do pecado não é externo, é interno. A maior dor, o maior sofrimento é interno, quando vem a nossa consciência o pecado que possamos ter cometido. Ele não pede trono, reputação ou livramento imediato, ele pede transformação. Olha que coisa maravilhosa. Olha que graça que um rei tem diante de Deus, quando ele pede restauração, quando ele pede o retorno de Deus diante dele, ele pede a presença. Foi por isso que Moisés, quando disse para Deus, que Deus disse: pega esse povo e atravessa esse povo para onde eu estou enviando, e eu enviarei o meu anjo adiante de ti. Deus. E Moisés disse para Deus: não arredaremos o pé daqui se não fores conosco. Moisés sabia que sem a presença de Deus, possivelmente eles não chegariam do outro lado, não seriam vistos como eles eram vistos. Um povo que tinha um Deus que velava sobre ele, por eles todos os dias, todas as noites. Um Deus que lutava as suas lutas, que batalhava as suas batalhas. Um Deus que vencia, que dava as suas vitórias em toda e qualquer incursão. Por isso, Moisés pediu para que Deus não tirasse, não deixasse de ir com eles. Aleluia. E o texto continua: cria em mim um coração puro. A palavra cria é poderosa. Davi não pede um conserto, mas uma vida, mas uma nova criação. Uma nova criação. Há coisas que disciplina não resolve. Há coisas que disciplina não resolve. Há áreas que esforço humano não cura. Só Deus pode criar um novo coração. Aleluia. E aqui eu poderia inserir aquele texto que diz, que Deus diz: eu tirarei o teu coração de pedra e darei um coração de carne. Porque verdadeiramente, para que haja uma transformação, o nosso coração tem que ser transformado. Como Davi entendeu que a mudança tem que ser interna. O pecado não era somente aquilo que o povo poderia ver que ele havia cometido, mas a dor que ele sofria o descaso que ele fez com a presença de Deus, com os valores que Deus havia colocado sobre ele. Aleluia. Pureza aqui não é a perfeição, é alinhamento. É um coração inteiro diante de Deus, sem duplicidade. Olha que coisa, minha gente. A questão do alinhamento é nós deixarmos de ter um coração doble, um coração duplo, um coração dividido. O nosso coração estará alinhado com Deus quando nós colocarmos todo o nosso coração em Deus. Um coração dirigido, conduzido, orientado, ensinado por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra continua: renova em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável, um espírito forte, um espírito de Jesus, um espírito que suporta tantas coisas, mas não se deixa ser vencido. Davi reconhece que o pecado o tornou instável. Instável nas emoções, na fé e nas decisões. Olha, escute. Essa instabilidade é um prejuízo muito grande para nós cristãos, porque a gente tem que buscar se manter firme na rocha. A instabilidade, ela tira de nós a oportunidade da gente avançar. Nós temos que tomar uma linha de raciocínio, de conduta, para que possamos seguir, não estar oscilando entre uma coisa e outra, entre uma direção e outra, entre uma palavra e outra. Não. Nós temos que buscar ouvir uma única direção, uma única palavra e nos firmar nela, porque
A instabilidade, ela vem quando nós oscilamos entre o espírito e a carne. A carne, ela quer os desejos humanos. A carne quer os prazeres do mundo, mas o espírito nos conduz para a graça eterna de Deus. O nosso louvor para com Deus é nós nos conscientizarmos de que nós somos em Cristo nova criatura. Nossos prazeres, nossos valores devem estar na presença de Deus, em andar na presença de Deus. E que no mundo não há nada que possa nos garantir essa estabilidade, essa firmeza, mas somente em Deus, um coração puro, voltado para Deus, é que nós podemos de fato vencer as batalhas que nos são propostas todos os dias. Nós vivemos uma batalha interna conosco o tempo todo, mas nós temos também uma batalha externa, na batalha deste mundo em que vivemos. É uma batalha espiritual, que ela se transfigura no físico, e às vezes nós temos que sofrer as aflições da vida, mas nós temos que continuar fazendo, cumprindo e pregando o evangelho da paz. Aleluia, glória a Deus. Um espírito abalado ora muito, mas confia pouco. Um espírito abalado ora muito, mas confia pouco. Um espírito renovado permanece firme, mesmo em meio à culpa, à pressão e à oposição. Davi sabia que se o espírito dele fraquejasse, aleluia, o mundo acabaria com ele em 2 tempos. Portanto, ele pediu, foi a renovação do seu espírito, a presença do Espírito de Deus constante sobre ele, que era o seu escudo de vida e proteção sobre ele, era o seu escudo de firmeza, era o Espírito Santo sobre ele. Renovação espiritual não acontece no barulho, mas no arrependimento sincero. Quando nós adentramos ao nosso reduto e abrimos nosso coração para que a paz do Senhor venha trazendo o seu refrigério e o Senhor possa alinhar a nossa conduta com a nossa palavra, assim nós estaremos alinhando a nossa vida, o nosso coração, o nosso fazer, o nosso agir, segundo a prescrição da palavra de Deus. Aleluia. Não retires de mim o teu espírito, verso 11. Aqui está o maior temor de Davi, não perder a presença de Deus. Ele já tinha visto isso acontecer com Saul no ano aqui. É possível manter posição e perder a presença. É possível continuar ativo e estar vazio. Davi entende, sem o Espírito não há direção, nem vida, nem alegria verdadeira. Sem o Espírito não há como nos manter firmes diante de Deus. Sem o Espírito podemos ser até ativos, mas não tem unção, não tem ação firme, não tem mão forte, porque as mãos e os pés vacilam na hora das decisões. E é por isso que Davi sabia que para a vida que ele tinha, que ele levava, ele precisava efetivamente, ativamente do Espírito de Deus, para que ele pudesse tomar as decisões e não vacilar, e não fraquejar, tomar posições firmes, sabendo que ele estava cumprindo com as suas responsabilidades. Aleluia. Restitui-me a alegria da salvação. Olha, a alegria que nós temos no nosso coração verdadeiramente hoje é saber que somos salvos em Cristo Jesus. Não porque somos bons, não porque podemos, não porque temos força, não, mas porque Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós. Ele morreu na cruz, ele se sacrificou na cruz por todos nós. E a alegria do nosso coração é saber que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, e as misericórdias de Deus
se fazem novas todas as manhãs. E nós somos alcançados não porque somos bons, porque somos melhor do que os outros, porque fazemos mais a obra do que os outros, não, mas porque a misericórdia de Deus se faz nova todos os dias, porque todos os dias nós somos, como é que se diz? Nós somos alcançados por essas misericórdias do Senhor. E assim, a graça de Deus em Cristo Jesus vai nos conduzindo e nos levando para o alvo, para o caminho certo, para a luz, andando na luz o tempo todo. Aleluia! Davi não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria dela. A salvação em Cristo Jesus. Tem estudiosos que dizem que perde, outros que dizem que não perde. Eu comungo de que nós somos salvos em Cristo Jesus, e aquele que é salvo verdadeiramente em Cristo Jesus não perde a salvação. Aleluia! Pecado não tira Deus de nós, mas tira o prazer da comunhão. Olha que coisa, meu Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente anda em Deus, por assim dizer, nós temos uma alegria que ela é inabalável. Ainda que venha dores, dificuldades, a gente permanece com o nosso coração firme, ainda que chorando, nós estamos alegres, porque nós sabemos por que nós estamos nessa terra. E quem está nessa terra vai sofrer as aflições dessa terra, desse mundo, porque este mundo é mau. E quando este mundo sabe que há um Filho de Deus que milita na vontade de Deus, este mundo vem com um peso muito maior e a gente sofre as aflições. Quando a alegria da salvação acaba, a fé vira peso, a oração vira obrigação, o culto vira rotina. Olha que coisa. Vai o culto simplesmente por um ato de desencargo de consciência, simplesmente por uma obrigação. Não tem prazer. A fé se torna, como é que se diz? Se vira um peso. Ter fé, não é bom ter fé. Não é bom a gente que manter a fé por quem não pode, não. A fé, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A fé ela tem que ser inabalável, custe o que custar. Só isso que vai nos conduzir como é que se diz? Para a vitória final, para o alvo. Vai nos fazer alcançar o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. E a oração vira obrigação. A oração vai orar simplesmente para cumprir uma tabela. Aleluia. O culto vira uma rotina. Por que eu vou ao culto? Não porque todo domingo eu tenho que ir ao culto. Não. Eu vou ao culto porque eu quero cultuar a Deus com meus irmãos. Eu quero estar com a igreja em adoração a Ele. Eu quero viver aquele momento de comunhão íntima no Espírito de Deus. Aleluia. Porque existe um Espírito que milita em nós, que trabalha em nós, que quer nos ver unidos em Cristo Jesus. Aleluia. A restituição começa quando o coração se quebranta. Aí sim, quando nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa reestruturá-lo, renová-lo, refazê-lo, para que possamos seguir o caminho. Sustenta-me com o seu espírito disposto, um espírito disposto a se render diante de Deus. Ainda que você caia, mas você se rende diante de Deus, traz um arrependimento verdadeiro e você termina voltando para Deus, voltando para o caminho reto. Davi sabe que não basta começar bem, é preciso permanecer. Um espírito disposto é sensível à correção, obediente mesmo quando dói, firme mesmo quando ninguém vê. E essa é a questão, uma das questões prementes. A gente querer mostrar que ora diante da Assembleia, quer mostrar que prega a palavra bem diante da Assembleia, quer mostrar que tem uma comunhão com Deus diante da Assembleia. Mas a comunhão principal que eu tenho com Deus é dentro do meu reduto, no meu quarto, dentro de casa. A minha comunhão com Deus verdadeira eu tenho que mostrar a partir do meu quarto, do meu local de adoração, do meu altar de adoração para com Deus. E isso muitas vezes
Dói quando nós temos alguma dificuldade, algum problema, que muitas vezes a gente não quer externar de antemão, de primeira mão, para com os nossos irmãos, com os nossos líderes, e aquilo começa a doer dentro de nós, e nós vamos para a presença de Deus. Somente quando o Espírito traz um quebrantamento sobre nosso coração, e Ele lava-nos, Senhor, e a gente quer jogar aquilo para fora, aí nós nos livramos, porque o peso maior vem da consciência, vem do coração, não é do que o externo possa imputar sobre nós, mas é o que vem de dentro de nós, o que sai dentro de nós é o que dói. O que mais dói é aquilo que fica preso em nós. Mas chega um momento que o Espírito Santo chega e diz, lança isso fora, e a gente chega e conversa e despeça tudo aquilo para com o nosso próximo, nosso irmão, e a gente passa a ter uma liberdade tremenda no Espírito de Deus. Ele pede sustento diário, não apenas um momento emocional. Aleluia. O Salmo 51 não é sobre um homem perfeito, mas sobre um coração arrependido. Deus não rejeita nem quem cai. Deus não rejeita quem cai. Deus resiste a quem não se arrepende, a quem não se quebranta. Se hoje algo em nós está impuro, instável, frio, sem alegria, a mesma oração de Davi ainda funciona. Vai aos pés do Senhor, busque a presença do Espírito Santo, clame pelo seu retorno à sua vida, que Ele traga aquela alegria do primeiro amor, desde o momento em que você conheceu Jesus, que veio aquela alegria que você não sabe, pensava que aquela alegria nunca ia passar, aquela mudança que você sentiu. O Espírito Santo te convida hoje, agora, volta para casa, volta para o seio do Pai, para o seio do Filho do seu amor, a Jesus Cristo. Ele te chama, Ele te quer. Não demora. Se está doendo, se cometeu algum erro, te arrepende, cai em si, te arrepende, porque Deus te chama e é depressa, viu, meu irmão? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração final para que nós encerrássemos essa meditação. Aleluia. Senhor, cria em nós um coração puro, Deus. Renova o que o pecado, o cansaço e o tempo desgastaram sobre nós. Meu Deus, não queremos apenas continuar, queremos permanecer na Tua presença, Deus. Restitui-nos a alegria da salvação e sustenta-nos com um espírito disposto, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu amor, que o Teu grande amor, ó Deus, e que a paz do Senhor Jesus e que as santas consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.